Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite maroto de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever, se você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir vídeos e lives aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe o seu like e deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal. Na medida do possível, eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar, é claro, do jogo de ontem, lá no Sul, meu irmão. Botafogo 2, Juventude 2. Um jogo fraco do Botafogo, mais um jogo decepcionante do Botafogo de Futebol e Regatas. Um deserto de ideias, um time sem organização tática, um time sem padrão de jogo. O que falar desse Botafogo do Luiz Castro nesse momento? Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício! Gosta de apostas esportivas, meu irmão? Gosta de fazer uma fezinha? Então vem para a melhor, vem para a nova parceira aqui do canal Raiz Alvinegra, a Bet7k. E sabe qual é o melhor da Bet7k? Você não precisa ficar cadastrando conta de banco, é tudo via Pix. Você faz o seu depósito via Pix e recebe o seu dinheiro via Pix. E o seu primeiro depósito você tem 100% de bônus. Isso mesmo, depositou 50, ganha mais 50 para poder fazer as suas apostas esportivas. Venha para melhor, venha para a Bet7k, parceira do canal Raiz Alvinegra. O link está aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar do jogo de ontem lá no Sul, né, meu irmão? Um jogo fraco do Botafogo, um jogo ruim do Botafogo, diante da fragilidade do adversário. Se o Botafogo estivesse jogando contra o adversário um pouquinho mais qualificado, o Botafogo teria perdido aquele jogo sem dúvida nenhuma, porque fez um jogo ridículo, um jogo fraco, um jogo no qual a gente não viu nenhum tipo de organização nesse time do Botafogo. O Botafogo que tomou um gol logo no começo do jogo, do lado no qual a gente imagina que seja o lado mais forte do Botafogo. O Marçal, que até então não vinha errando, vinha fazendo jogos perfeitos, tomou uma bola nas costas no Bruno Nazário, meu irmão. Sabe quem entrou nas costas do Marçal? O Bruno Nazário. Aí o Bruno Nazário fez o cruzamento para dentro da área. O Adrielson tentou cortar e não conseguiu. A bola ficou à feição. O Pita chutou, ela bateu no travessão e caiu dentro do gol do Botafogo. 1-0 Juventude. Antes o Juventude já tinha levado perigo para o Botafogo no lance pelo lado direito, no cruzamento para dentro da área que a zaga do Botafogo conseguiu cortar. A grande questão do Botafogo é o seguinte, galera. Quando o Botafogo toma um gol, o torcedor já fica chateado demais. Porque para a gente tomar um gol é muito fácil. Os adversários têm uma facilidade incrível de fazer gol no Botafogo. E o Botafogo tem uma dificuldade gigantesca de fazer gols dos seus adversários. Se você parar para analisar o jogo de ontem, o Juventude foi 3 vezes no gol. 3 vezes no gol do Botafogo e fez 2 gols. O Gatito Fernandes foi obrigado a fazer uma defesa no final do jogo, porque os caras poderiam ter vencido o jogo no final do jogo. Se você for olhar de verdade, bola na direção do gol, os caras foram 3 vezes no ataque e machucaram o Botafogo. E o Botafogo roda para lá e para cá e não consegue machucar o adversário. O Botafogo fez um primeiro tempo ruim? Não, diante do adversário tão fraco, tão frágil, o Botafogo poderia ter até empatado o jogo, galera. Essa é a grande verdade. O Júnior Santos perdeu um gol de cara, o Eduardo chutou uma bola no travessão, teve um pênalti escandaloso ao nosso favor, não marcado pela arbitragem. A arbitragem preferiu dar um impedimento, só que o impedimento aconteceu no segundo momento. O impedimento não aconteceu no primeiro momento. O primeiro momento, o Vitor Cuesta estava disputando a bola com o zagueiro e o zagueiro deu uma gravata e derrubou ele. Depois disso que a bola sobrou para o Adrielson, e aí sim o Adrielson estava em impedimento. Então, se fosse com certeza dentro da nossa área,
o VAR chamaria e marcaria pênalti contra a gente. Mas é aquilo que eu sempre falo, quando é dentro da nossa área, existe uma grande má vontade com o Botafogo. Mas foi por isso que o Botafogo perdeu, Marcão? Não, foi pela incompetência do seu time. Foi pela incompetência do seu técnico, que passa a semana toda no espaço Lonier treinando e a gente não vê nada quando o time entra em campo. O que o Botafogo apresentou de diferente no jogo de ontem, que ele apresentou contra o Corinthians, que ele apresentou contra o Ceará, que ele apresentou contra o Atlético Goianiense. Ele não apresentou nada de diferente. Qual é a mudança que você viu desde o jogo contra o Corinthians até o jogo de ontem contra o Juventude do time do Botafogo? Você não viu mudança nenhuma. O Botafogo fez 3 jogos que parecia que estava evoluindo contra o Atlético Mineiro, contra o Santos e contra o Atlético Paranaense. E depois o Botafogo veio num declínio técnico gigantesco. E isso não pode acontecer, meu irmão, com todo respeito. Isso não pode acontecer porque não tem desculpas. Está todo mundo à disposição do Luiz Castro já há um bom tempo. Tem umas 2 semanas que a maioria dos jogadores estão à disposição do Luiz Castro. E por que esse time não tem nenhum tipo de evolução? Esse time não treina? O que esse time faz no espaço Lonier, jogar a bola no Jefinho e rezar para o Jefinho resolver a situação, porque foi isso que aconteceu ontem no jogo. O Botafogo é um deserto de ideias, ninguém cria nada. O Lucas Fernandes ontem estava com a bola toda hora no meio campo, girando para lá e para cá, porque todo mundo se esconde. Ninguém se movimenta, ninguém se apresenta, ninguém aparece para dar a opção de receber um passe, rapaziada. Esse time do Botafogo, ou esses caras estão de sacanagem com o Luiz Castro, esses caras não estão satisfeitos com o Luiz Castro, esses caras não compraram a ideia do Luiz Castro e não jogam por ele dentro de campo, ou o que está acontecendo para o time não ter evolução? Porque, diante de todo o tempo que o Luiz Castro está à frente do Botafogo, na pior das possibilidades, galera, era para a gente ver um time minimamente organizado, no qual a gente ia enxergar o seguinte: pô, irmão, a gente não ganhou porque tecnicamente o time está frágil. Porque tecnicamente tem jogador aí dentro do Botafogo que ainda está sem ritmo de jogo, que ainda está mal fisicamente. Mas a gente consegue ver um time organizado, a gente consegue ver um time com linhas compactadas dentro de campo, a gente consegue ver um time sincronizado, a defesa, a primeira linha do meio campo, os homens lá da frente que começam a marcação, o time está organizado, só que tecnicamente o time ainda não está bem. Era para a gente estar fazendo esse tipo de avaliação aqui. Você viu ontem o campinho 3D que eu trouxe aqui. Quais são os movimentos que a gente viu no campinho 3D que o Botafogo vem fazendo? Quais são os movimentos que o Botafogo repetiu ontem? Não repetiu nenhum movimento. É um time totalmente espaçado. A gente tomou o gol de contra-ataque do Juventude, que tem uma das piores transições do Campeonato Brasileiro. A gente tomou gol do Juventude de um time que não fazia gol em ninguém. E a gente foi lá e tomou 2 gols de um cara que tem 4 gols no campeonato, que 3 foi em cima da gente, irmão. Então a gente não pode fechar os olhos para isso, então a gente não pode deixar de falar isso, de cobrar o Luiz Castro, irmão. Tem que ser cobrado, tem que ter pressão, tem que apresentar trabalho. Marcão, o cara sofreu com lesões, os jogadores estão chegando agora, beleza, mas cadê o padrão tático, cadê a forma de jogar, cadê a organização desse time? Para você organizar o time, você não precisa de bons jogadores, você precisa de ideia de jogo. Você precisa colocar esse time organizado dentro de campo, independentemente de qual é o time. Se ele é bom tecnicamente ou se ele é ruim tecnicamente, irmão. Mas os torcedores precisam chegar em campo e ver o time organizado. E a gente não consegue ver. O que a gente viu no segundo tempo ontem, galera? O que a gente viu no segundo tempo? A gente viu um time totalmente sem criatividade que pegava essa bola e jogava no Jefinho. O Botafogo treina a semana toda. É isso que se treina no espaço Lonier? Pegar a bola e jogar no Jefinho? Ah, Marcão, mas o Jefinho é nosso melhor jogador. Não interessa, a gente tem que ter outros tipos de jogadas. A gente tem que ter uma jogada de triangulação, a gente tem que ter uma jogada de escanteio, a gente tem que ter uma jogada de ultrapassagem, a gente tem que ter jogadas pelo lado direito também, tem que ter cruzamento do lado direito, tem que ter jogada individual pelo lado direito, já que a gente tem um jogador espetado pelo lado direito, que tem um 1 contra 1 forte, que é o Vitor Sá. Mas se o Vitor Sá pegar a bola e ninguém encostar nele, o Vitor Sá não vai resolver. Isso é o técnico que tem que fazer. Isso é o técnico que tem que orientar. Isso é o técnico que tem que treinar, independentemente da qualidade técnica do jogador, entendeu, galera? É isso aí que a gente cobra, é isso que a gente não consegue ver nesse time do Botafogo. Um mínimo de organização tática. O time é uma zona, o time é todo espaçado, é como eu falei para vocês. Nós tomamos gols de contra-ataque do time com a transição mais lenta do campeonato. É o time que mais erra passe, é o time que tem uma transição horrível, que o meio-campo dos caras é Bruno Nazário e Chico Kim, meu irmão.
2 ínguas dentro de campo e a gente tomou contra-ataque desses caras, com a velocidade que esses caras têm, entendeu? Esse é o questionamento em cima do trabalho do Luiz Castro. Você vê que quando o Jefinho cansou, as jogadas pararam de acontecer, porque o Jefinho cansou, toda hora é bola no moleque, toda hora o moleque tem que partir pra cima, toda hora é o moleque que tem que criar, o moleque vai cansar, o moleque tava morto no final do jogo, não tava se aguentando no final do jogo e o Botafogo acabou no final do jogo. Por que o Botafogo acabou no final do jogo? Porque não tem ninguém que cria nada. A gente teve a oportunidade de ganhar o jogo ontem ainda. O Juventude estava querendo perder o jogo, o Juventude fez força para perder o jogo. O Juventude é um time muito fraco, é um time que já caiu para a Série B. Esse time do Juventude não tem condições nenhuma de reagir dentro do campeonato. Não tem condições nenhuma de reagir dentro do campeonato. É um time que já está na segunda divisão e o Botafogo mesmo assim não conseguiu ganhar. É aquilo que eu falei lá no começo. Se a gente pega um time um pouquinho melhor, não precisava ser muito melhor não, um pouquinho melhor tecnicamente, a gente não conseguiria empatar aquele jogo. A gente perderia o jogo, porque o time do Botafogo é ridículo. O time do Botafogo é um bando dentro de campo. O time do Botafogo é uma desorganização total dentro de campo, é um deserto de ideias. Nós não temos uma jogada ensaiada, seja ela no escanteio, seja ela numa bola parada. Nós não temos jogadas de triangulações, nós não temos jogada de ultrapassagem. A única coisa que o Botafogo sabe fazer é jogar a bola no Jefinho e o moleque se virar, irmão. E o moleque se virar é exatamente isso que o Botafogo faz. Joga a bola no Jefinho e o moleque tem que se virar. Eu vou colocar um lance aqui no final do jogo. A displicência do jogador do Botafogo. A gente sabe que o Lucas Fernandes é um dos melhores jogadores do Botafogo há muito tempo. Há muito tempo o Lucas Fernandes é um dos melhores jogadores do Botafogo, sem dúvida. Mas a displicência do Lucas Fernandes ontem, no último lance do jogo, se ele tem um pouquinho mais de tranquilidade, se ele tem um pouquinho mais de calma e trava aquela bola, ele teria 2 jogadores do Botafogo contra 1, no qual ele poderia tocar e a gente poderia ter feito o gol da vitória. É impressionante a displicência desse toque do Lucas Fernandes e do chute do Vinícius Lopes. Vou colocar o vídeo na tela para a gente poder ver. Solta aí, Mateuzinho. Olha aí, ó, o contra-ataque. Vinícius Lopes tocou. Se o Lucas Fernandes pisa na bola aí, o zagueiro passa e abre-se um espaço que ele poderia tocar para o Vinícius Lopes, e o Vinícius Lopes depois ou ir com essa bola para dentro da área, ou servir o próprio Jefinho abrindo aqui do lado esquerdo. Mas olha a displicência do Lucas Fernandes nesse toque. Olha a displicência, meu irmão. Presta atenção nisso. Olha a displicência do Lucas Fernandes. Tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem, né, compadre? Se você vê aqui, ó, o início da jogada, são 3 jogadores do Botafogo contra 1. 3 jogadores do Botafogo contra 1. Olha isso, ó. 3 jogadores. E o Vinícius Lopes, ele é burro, porque se ele carrega essa bola, ele consegue achar o Jefinho aqui do lado esquerdo. Mas tudo bem, não deu no Jefinho, mas deu no Lucas Fernandes. Mas o Lucas Fernandes foi displicente. Foi displicente, olha aí, ó. Aí a bola ainda volta pro nosso pé. O Luiz Henrique pega essa bola, mete essa bola pro Vinícius Lopes. Olha o chute do Vinícius Lopes, irmão. Olha o chute do Vinícius Lopes. Ué, é sacanagem, né, irmão? É sacanagem. Será que esses caras estão de sacanagem com o Luiz Castro? Porque, meu irmão, você vê um jogo, depois desse aí, você vai ver um Palmeiras e Flamengo, você vê o jogo numa intensidade, numa velocidade, numa aplicação tática, que não precisa ser nenhum craque para ter. Não precisa ser nenhum craque para você ter. Não precisa ter 10 meses de treinamentos, 1 ano de treinamento para você ter aplicação tática, para você entender que você tem que voltar, para você entender que você tem que marcar, para você entender que quando você estiver sem a bola, você tem funções a cumprir e tem que fechar os espaços para ajudar o companheiro. Impressionante, irmão. Impressionante o que está acontecendo no Botafogo. E sabe qual é o pior disso tudo? É que o Luiz Castro não vai ser demitido. O pior disso tudo é que o Luiz Castro não será demitido. Ele vai permanecer como treinador do Botafogo. E aí, irmão, é torcer para que a gente alcance os 45 pontos o mais rápido possível, torcer para que esse ano de 2022 acabe e a gente comece um 2023 e que 2023 seja melhor, irmão, porque tá difícil, tá complicado. Eu perdi totalmente a confiança no treinador. Não sei se ele tem capacidade de fazer esse time jogar, não sei se ele tem capacidade de fazer esse time vencer os jogos que precisa dentro desse Campeonato Brasileiro para que a gente alcance os 45, 46 pontos e se livre de vez desse perigo aí do rebaixamento. Lembrando que estamos a 3 pontos do rebaixamento. 3 pontos nos separam
do rebaixamento. Tem que abrir o olho o Botafogo, porque a coisa está estreita e os próximos 2 jogos do Botafogo, um é contra o Flamengo, no estádio Newton Santos, domingo que vem, 18 horas, e o próximo jogo é contra o Fortaleza, meu amigo. O Fortaleza que vem fazendo o segundo turno muito interessante, são 4 jogos, 4 vitórias, não tomou gol ainda no segundo turno, o Fortaleza já saiu da zona do rebaixamento, já passou inclusive o próprio Botafogo. Boa segunda-feira para você, meu irmão, uma segunda-feira de paz, tranquilidade, que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, que as fortes, poderosas, protetoras e abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se que Ele é bom demais o tempo todo, forte abraço, valeu rapaziada! Partiu, louco, Abreu!